Deixo a pergunta para o Matheus, para Amanda, advogada, que ganhou na justiça de Júlio Casares sobre a liminar do impeachment do presidente marcado para esse fim de semana. Então, na sexta-feira, 6h30 da tarde, a votação de impeachment do Casares. Matheus. Doutora Amanda, a gente viu ali na própria sentença e na fundamentação da inicial que a alteração de data para ser do dia 14 para o dia 16, motivada pelo presidente do Conselho Deliberativo, que é o Holden, se deu em razão da alteração do fundamento do edital de convocação. Então, havia o edital de convocação com fundamento no artigo 63, no 79 e no 112, quando o presidente Júlio Casares atravessou a petição solicitando a alteração do artigo para ir para o artigo 58, parágrafo 2º, com quórum diferenciado, que na realidade é um quórum de participação e não de votação, como a sentença deixou claro. Quando isso ocorreu, ele alterou a data da Assembleia, no caso, para deliberar pelo impeachment, com a fundamentação, e isso ele deixou claro lá na sexta-feira, que ele concedeu a coletiva, com a fundamentação de que seria necessário pelo menos 8 dias úteis para um novo edital de convocação para que houvesse essa deliberação. Eu pergunto a você se você acha que existe alguma possibilidade de manobra no sentido de Walter Ares, já que há uma decisão liminar determinando que seja aplicado o artigo 112 em vez do artigo 58, parágrafo 2º, de ele adiar a votação, até pela conveniência de transpassar esse período de inatividade do Poder Judiciário e aí poder manejar alguma espécie de ação contra a que você tomou. Bom, Matheus, primeiro que eu acho que até o momento ele não tinha pensado numa estratégia como essa, porque é difícil saber o que esse pessoal consegue pensar, quem dirá, às vezes, até em escrever. Mas, assim, ainda que ele tente uma situação dessa, ele já está, vamos dizer, mal na praça pelo que ele fez, porque a gente sabe que a motivação do dia foi exclusivamente para fins políticos, né? Nós sabemos que isso foi feito porque ele quis, porque é o amigo dele, Júlio Casares. Não sei, quis pegar mais tempo, talvez o fato que hoje tem jogo aqui na capital de outros grandes e a polícia não estivesse totalmente concentrada. Não sei, eu já ouvi muita coisa do porquê que realmente houve essa alteração. Mas o fato é que eu, pelo que ando também apurando junto com a oposição, não parece que ele vai tentar esse tipo de manobra, tá? Parece que ele realmente aceitou essa derrota, né? Principalmente porque, assim, foi mantida pelo TJSP em sua totalidade. Acho que é algo que eles não esperavam. Mas, mais do que isso também, se ele eventualmente tentar essa situação de mudar a data e eventualmente vai falar assim, eu vou mudar porque foi por conta da liminar. Eu não sei ao seu ver, Matheus, mas ao meu ver, diante das circunstâncias, eu enxergo isso também como uma fé, né? A ausência de cumprimento de uma decisão, eu verifico que existe esse requisito, e isso é um princípio basilar do direito, né? E mais também do que isso, por qual razão ele precisaria, sendo que no momento em que a liminar saiu, todo mundo já teve a ciência, né? Inclusive ele. Ao contrário do que os advogados do Casares falaram, a sentença, ela nunca foi... A sentença não, perdão, a decisão monocrática, né? Ela nunca foi falsa. Estava lá nos autos, bastava entrar para ver, né? Tanto é que nessa manhã, junto com o Marcelo Gouveia, filho, no caso, ele juntamente despachou comigo, com a desembargadora Mônica. Ela falou que, inclusive, o São Paulo também já havia despachado com ela. Despachar é conversar, né? No nosso meio jurídico significa isso. Que o São Paulo já havia conversado e que ela já estava com a decisão pronta. Ela foi bem, assim, muito técnica, profissional, acima de tudo, e falou que às 10 horas estaria a decisão nos autos. Eu fiquei com F5, atualizando, que nem uma louca, até que lá estava realmente a decisão deixando o integral cumprimento.
Mas, retornando à sua pergunta, eu não acho que o Outen tentaria isso, porque ele corre esse risco, né, de também sofrer uma ação na justiça de novo. E, de novo, eles sofrem esse risco de sofrer outra perda. Enquanto isso, a pergunta que também não quer calar é quem que está pagando essas custas, né? Tudo bem que São Paulo não pagou até o momento, pelo que a gente está sabendo. Mas, assim, uma hora eles vão ter que pagar, né? Então, assim, é dinheiro do São Paulo que está sendo jogado fora, simplesmente porque o presidente do Conselho Deliberativo se acha um deus, que ele faz o que ele quiser, rasga estatuto, dá nem aí para a lei e tá bom. Não, a vida não é assim e o judiciário muito menos, né? Pelo contrário, o tom de deboche que o Outen ele anda tendo com relação à instituição do Poder Judiciário é algo totalmente reprobatório. Até porque, como já dito, além do advogado do Casares ter falado, o documento é falso, ali ele não está atacando só a minha pessoa enquanto advogado, eu acho que você também concorda com isso, Matheus, mas ele está atacando a figura de uma desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que proferiu uma decisão, qualquer pessoa, no caso, você está sob segredo de justiça, mas a decisão geralmente é pública, né? Eles tiram o nome, mas é pública. Não a íntegra das peças, somente a decisão. Então, assim, ele está apontando que o quê? É um documento falso e a decisão é falsa, que a desembargadora falou só porque não foi favorável ao Júlio, sempre enfatizando isso, por mais que ele utilizou o advogado de São Paulo, é falso. Então, assim, eu diria que não é, como o Miguel falou, só o Júlio que não aceita opinião. É todo mundo ali dentro do círculo íntimo de Júlio Casares que não aceita ser contrariado. Né? Sempre uma desculpa, nunca é a questão, é sempre um desvio de foco. Tem um escândalo aqui no camarote, deixa eu contratar um jogador do Mirassol para ver se eu consigo falar alguma coisa a respeito. Até porque, até me desculpe o palavreado em relação à questão geral disso tudo, o São Paulo literalmente está na merda em relação à questão de imagem, né? Não falei isso na petição, nesses termos, mas é o que mais qualquer leigo consegue entender em relação à imagem. E essa imagem está nessa situação por quê? Por conta da gestão Casares, por conta do círculo íntimo dele. Por qual razão que 2 pessoas que estão confessando que cometeram atos clandestinos, que é para comer com farinha, já que foi ilícito e não ia receber o valor, por qual razão essas pessoas ainda estão inseridas no quadro de conselheiros do São Paulo? A Mara pediu afastamento, de fato, mas, assim, na ligação, né, no áudio que foi divulgado, quem mais confessou ali e entregou tudo foi o Douglas. Tanto é que ele se acha o poderoso chefão ao falar com a Adriana. Então, assim, o Douglas vai votar? É isso que é uma dúvida que eu tenho. Ele pode, né? Ele pode votar, porque ele não pediu afastamento. Aí também a outra questão reflexiva que eu falo. O Douglas, diante da nossa liminar, que foi mantida pelo TJ, a gente está dando a possibilidade dos conselheiros votarem de forma virtual, para exercerem o seu direito ao debate e ampla defesa. Será que o Douglas vai ter coragem de comparecer no Morumbi dia 16 para votar presencialmente e apoiar a tese do amigo dele? Isso é algo que é de se pensar. E, para mim, esses dois não deveriam ter sido expulsos. Sindicância interna, precisamos resolver nos bastidores. Na verdade, não. Vocês ouviram, todo mundo fica claro o que aconteceu na situação, e não foi tirada fora de contexto. E se fosse tirada fora de contexto, vem e fala ao público qual é esse contexto. Não fica falando só que foi fora de contexto, porque vocês devem, sim, satisfação para a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo, ela é um patrimônio, de fato. O São Paulo é um patrimônio histórico e cultural, e a gente merece, enquanto torcedor, satisfação do que está acontecendo no social. E, para mim, reitero, é um absurdo esses dois. Até diria que chama o CEO lá sem LinkedIn atualizado para entrar nessa, que é um absurdo esse tipo de pessoa conseguir voltar. Para mim, a porta da rua já tinha tempos que tinha que ter tido
para o Douglas, né? E convenhamos que isso devia ser um trabalho que já deveria estar acontecendo há um tempo, e não só agora na gestão do Casares, porque desde 2015 até antes a gente já tem indícios de quem é o Douglas, com nome esquisito que eu não sei falar o sobrenome.